Hoje trago-lhe teatro e com um tema que não é fácil, a violência sobre as mulheres. Vou conversar com Miguel Falcão, professor, investigador e dramaturgo, galardoado há 2 anos com o Prémio Nacional das Artes do Espetáculo Maria João Fontainhas pela peça As Ressuscitadas. Uma peça dura, cuja estreia absoluta acontece esta quinta-feira, dia 28, na Casa do Teatro de Sintra, centrada no encontro entre 2 mulheres vítimas de vários tipos de violência, abuso e opressão masculina. Curiosamente, a interpretação está a cargo dos seus 3 encenadores, Susana C. Gaspar, Paula Pedregal e Nuno Correia Pinto. É a primeira vez que os 3 diretores artísticos do Chão de Oliva trabalham simultaneamente na criação e interpretação da Companhia de Teatro de Sintra. Olá Miguel, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá João Paulo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio Observador. O prazer é todo meu, Miguel. Tu ainda agora tinha perguntado, vens do Concelho de Vila Franca de Xira, tu moras em Alhandra. No próximo verão celebras as Bodas de Prata, é uma festa, vai ser festa. Bodas de Prata do casamento, não é? É verdade. Com 2 filhas e 2 filhos. É verdade. Muita gente para quem passar a arte, que é muito bom. Há uma coisa que eu gostei que tu mandaste na tua biografia, que é eu gosto de cozinhar. Tu tens algum prato que seja assim preferido teu? De fazer? Gosto muito de cozinhar comida de inspiração tradicional portuguesa. Ok. Na minha família sempre se cozinhou muito, houve várias cozinheiras na minha família e penso que isso me influenciou bastante. Gosto muito de cozinhar. De jantaradas para amigos. Jantaradas adoras para isso. Para a família. Somos sempre no mínimo 6 à mesa. É tão bom. Exatamente. Mesa farta é tão bom, isso tão bonito. Gosto, e há uma coisa que tu dizias, gosto muito de falar com os outros e gosto muito de falar sozinho. Falas muito sozinho. Este estilo travessa do fala só. Vais na rua e falas sozinho ou de vez em quando estás sentado, estás concentrado em casa e pões-te a falar sozinho a dizer coisas? Olha, se me distrair na rua sou capaz, mas sobretudo em casa e quando estou sozinho falo onde estiver, falo muito sozinho. Gosto de pensar em voz alta. Isso ajuda-me a esclarecer o pensamento e a tornar o meu pensamento mais claro, talvez. Aliás, acontece-me o mesmo com a leitura. Lês alto. Se puder, leio sempre em voz alta. Eu vou falar contigo sobre isso, porque tu tens uma série de coisas sobre isso, sobre o ler em voz alta, é muito engraçado e é muito importante e ver nas escolas. E não só, mas pronto, faz isso e é muito engraçado. Agora estava a pensar que como dramaturgo também deve ser engraçado quando estás a escrever uma coisa ou com um tema de uma peça na cabeça e se calhar também te ajuda a sonoridade das palavras, como é que elas soam ditas. Sim. É diferente de estar ao computador a escrever só um texto, não é? E ouvires uma resposta de uma mulher a responder à outra e este género de coisas. Sim. Se calhar falar alto ajuda. Falar e ler. Portanto, eu quando estou a escrever, muito regularmente, leio em voz alta aquilo que estou a escrever. Leio, movimento-me pelo espaço, tudo isso faz parte do meu processo de escrita. Mas preciso de ouvir, de facto. Muito bem. Tu viveste até aos 31 anos em Alhandra e a terra do cenário destes esteiros, claro, obviamente, do Soeiro Pereira Gomes. Estamos a falar de neorrealismo, desta vila operária, das lutas anti-regime. Tu tens a tua própria família muito politizada, certo? Exatamente. Aliás, houve vários presos políticos na tua família, nos quais te inspiraste até para 1 ou 2 peças. Sim, que já é verdade. Sim, é verdade. Alhandra, todo o Concelho de Vila Franca de Xira e Alhandra em particular eram localidades, por um lado, com um movimento associativo muito forte, cultural, artístico, ao nível amador, e também com células políticas, sobretudo do Partido Comunista, embora não se soubesse, mas com pessoas que de facto eram muito ativas. Na clandestinidade ainda, durante a clandestinidade, durante o Estado Novo. E vários dos meus familiares estiveram muito envolvidos nessas células políticas, nessa atividade política partidária, muito diretamente, e portanto alguns deles acabaram por partir para a clandestinidade, primeiramente, homens e uma mulher, vários, mas sobretudo um casal de tios, o meu tio Severiano e a minha tia Beatriz, e acabaram por ser presos políticos. Dos quais te inspiraste. Então, só este ano estrearam, além destas ressuscitadas que vamos falar hoje, os 23 segundos e as sombras. Sim. São 2 peças que tu escreveste, inspiradas, muito levadas à cena, portanto, baseadas num fato histórico que foi uma tentativa de fuga de Peniche, não me engano. Exatamente. Portanto, trata-se de um díptico. Trata-se de um díptico. A primeira peça que foi levada à cena pela Comuna este ano é a peça 23 segundos e inspira-se num episódio real que aconteceu no início dos anos 50. Um desses meus tios participou, portanto ele já estava preso político no forte de Peniche.
portanto, houve um grupo de presos políticos. Naquela altura ainda não tinham sido feitas as obras que vieram a tornar aquele forte uma prisão de alta segurança e, portanto, os presos ainda estavam em casernas com o chão em madeira, em soalho, e isso permitiu várias vezes um determinado tipo de fuga, que era através da criação de túneis no chão de sobrado. Sim. E essa foi a tentativa de fuga que eles tiveram, um grupo de cerca de 12 a 14 homens. O grupo mudou ligeiramente, houve 1 ou 2 que foram libertados no processo e 1 ou 2 que entraram para a caserna, e, portanto, eles tentaram essa fuga durante meses, fizeram um túnel, é impressionante pensar que fizeram um túnel de tentaram, quer dizer, que prepararam. Eles fizeram o túnel mesmo, construíram o túnel de 10 a 12 metros, que era a distância que distava dessa caserna até à muralha. Para fora da muralha? Para fora da muralha. E, portanto, já estavam praticamente a poder dar o salto quando... Um deles, estavam-se na altura do Natal, um deles tinha sido libertado, era preciso substituí-lo porque cada um tinha a sua função, uns de vigia, outros eram os chamados mineiros, e o meu tio era um desses. Era preciso muito sangue frio para ir no túnel tentar escavar com as colheres e com pouco mais que eles tinham, e no fundo fazendo-se valer das suas várias competências, porque havia um mineiro de facto, havia um eletricista, havia um carpinteiro, e portanto fazendo-se valer dessas várias competências. E o que é que aconteceu? Foi preciso escurar terras, essas coisas todas. E portanto, o que aconteceu foi que, o túnel, quando já ia em 10 ou 12 metros, eles foram descobertos. E a tentativa foi abortada. A peça chama-se 23 segundos porque eles perceberam que o guarda mais rápido a chegar à cela, desde que punha a chave no portão, de ferro, demorava 23 segundos a chegar à pele. Tinham mesmo de fazer isso, porque se mandassem esse, tinha que ser esse o tempo, porque eles tinham exatamente nem mais um segundo. E, portanto, em 23 segundos, o mineiro que estivesse lá a 9, 10 metros na profundidade tinha de vir às arrecuas. Os outros que estavam preparados tinham de limpar as terras, pôr no chão de sobrado, fechar com a tampa de madeira, disfarçar deitarem-se. E tudo passar despercebido. E a peça retrata isso. E eles estavam a ser apoiados a partir do exterior por uma mulher. A única pessoa que no exterior sabia era uma mulher, a companheira de um deles, também politicamente afiliada com eles. Afiliada. E, portanto, a segunda peça que referiste, Sombras, que foi levada à cena no Teatro da Trindade até há 15 dias atrás, retrata a história dessa mulher. Com uma filha, não é? Essa mulher que volta para a casa da mãe, portanto, é uma jovem... spoiler, há uma questão com uma criança, sim, portanto, largar uma filha. É uma jovem mulher que nasce e cresce, é educada no seio de uma família absolutamente tradicional, mas isto é ficcionado. Enquanto que a primeira é inspirada no episódio real, eu não conhecia a história desta mulher, não a investiguei, portanto é totalmente ficcionada. Interessava-me olhar para o regime e para a oposição ao regime, mas a partir de um olhar feminino, a partir de duas mulheres, que neste caso são mãe e filha. Então ela é uma jovem, educada numa família tradicional, muito ligada ao regime e muito católica. O pai já falecido, portanto a mãe viúva, ela regressa para a casa da mãe quando já tem uma criança. E ela julga que a mãe não sabe do que se tem passado com ela. Ela foi mandando cartas à mãe, tentando dizer que estava no estrangeiro, com o marido, trabalhando, etc., mas na realidade andou na clandestinidade, e o marido acabou por ser preso, e é nesse período, quando ela já tem uma filha bebê, que ela vai para a casa da mãe, no sentido de passar mais despercebida e ao mesmo tempo ter apoio familiar para poder continuar a apoiar o marido. Ao mesmo tempo há ali uns choques com a mãe, obviamente, com os valores diferentes de uma de outra. Exatamente. E é isso que a peça vai retratar. Incrível. E no fundo a mãe vai acabar por, de certa maneira, denunciá-la e ela ser presa. Tu tens mesmo jeito para contar histórias, porque tu, Miguel, depois as pessoas ficam com vontade de ver estas coisas. Portanto, estamos a falar destes 23 segundos, como tu disseste, na Comuna de Teatro de Pesquisa, uma encenação do João Mota, que aliás foi teu professor. Exatamente, meu professor, é um grande amigo. E que acompanha estes 5 presos políticos durante a fuga no Estado Novo, e o tal membro de um partido, o mineiro, cá está, aqui seria o teu tio, um preso por ter lido poesia, isto é incrível, outro por ter ouvido uma estação de rádio proibida, podia ser esta, se fosse outros tempos. E outro que depois de enviuvar fez parte de uma greve. Eu lembro-me da descrição disto, onde havia uns cartazes a dizer temos fome e coisas assim, umas coisas chocantes. Há 2 guardas e uma narradora, a neta de um dos presos, que vai recordando o que ouviu o avô contar sobre o tempo da prisão no início dos anos 50, que no fundo essas 3 pessoas completam este elenco. E é uma ideia muito engraçada que tu tiveste aqui, porque a história é contada por sucessivos flashbacks, é muito giro, a narradora vai se lembrando das coisas e as coisas depois acontecem na cena ao lado. É extraordinário, acho uma ideia extraordinária, de facto,
não é só a história, que é muito importante, ainda mais com mais valor quanto a mim, porque foi vivida pela tua família, mas a maneira de contar é muito importante. E tu aí és um dramaturgo de mão cheia, porque de facto tens uma maneira de contar muito, muito curiosa estas coisas. A luta, exploraste um bocadinho depois a luta das mulheres, o sofrimento dos familiares, dos presos políticos, e é isso, calhar, que estamos a falar já nas sombras, não é? Teve na sala estúdio do Trindade, uma encenação da Ana Nave, que acabou há pouco tempo, em novembro já, e esta mulher com o filho recém-nascido e tal, pronto. Como autor, Miguel, como dramaturgo, o que é que sentes quando te vês uma peça tua? E este ano foram 3, caramba, fartura, não há 2 sem 3. Como é que te sentes quando vês uma peça tua levada à cena? Qual é a sensação? É assim um filho teu que está a brilhar lá fora numa profissão qualquer, por exemplo? Olha, usaste mesmo o termo que eu tenho usado, que é fartura. É uma fartura que não sei se volta a repetir. 3 peças levadas à cena no mesmo ano por 3 companhias profissionais que eu muito admiro e com encenadores que eu muito admiro e que acompanho há muitos anos. E nada foi previsto, nada foi planeado, aconteceu. Eu fico muito contente por elas serem levadas à cena este ano em particular, em que se comemora o cinquentenário do 25 de Abril. Essas 2 peças, quando as escrevi há 3 ou 4 anos, as outras, Sombras e 23 Segundos, eu tinha esse desejo de que elas fossem representadas no 25 de Abril. Quando as escreveste? Quando? Há 3, 4 anos. Essas peças foram escritas há 3, 4 anos. Está bem. Okay. E eu pensei, isto devia ser representado no ano dos 50 anos do 25 assim de Abril, que era uma grande homenagem, por um lado, aos meus familiares, aos que estiveram presos, mas também aos que não estiveram e ficaram na retaguarda, que isso também é muito importante. Normalmente são esquecidos, não é? São muito esquecidos, e a peça também quer lembrar esses. Quer lembrar que os que partiam para a clandestinidade e muitas vezes eram presos, tinham na retaguarda os pais, os avós, os irmãos, os tios, que depois ficavam a cuidar dos filhos, dos netos, que ficavam muitas vezes a substituir os cabeças de casal até no sustento da família. Isso é muito importante. E esta peça Ressuscitadas também vem nessa linha, vem na linha de um conjunto de peças que se insere até num ciclo de peças sobre a resistência lá no Chão de Oliva, e é, portanto, uma peça também interessante sobre essa temática. Eu fico sempre, respondendo à tua pergunta, olha, impressionado. É uma sensação extraordinária. Esta é gratificante. Que é, ao mesmo tempo, ver as minhas palavras postas em cena, porque elas estão lá, mas ver que outros criadores conseguem olhar para aquele texto e pensá-lo cenicamente de outra forma, e já me tem acontecido, e em geral está a acontecer-me, conseguir um certo distanciamento, a ponto de, por vezes, perguntar-me: mas eu é que escrevi aquilo, por um lado, e por outro lado, inusitadamente, emocionar-me com aquilo que eu próprio escrevi, o que não sabia que me ia acontecer e de facto me tem acontecido. E tu assistes, dás ideias, assistes aos ensaios, interferes? Não. Ou não? Não porque não me têm chamado, mas em todo o caso, por acaso aqui agora no caso das Ressuscitadas, na Companhia de Teatro de Sintra, participei em alguns ensaios de leitura, inicialmente, discussão do texto, mas eu penso que os criadores do espetáculo têm de ter total liberdade. E eu, mesmo que me convidassem para participar no cenário, nos ensaios e na montagem do espetáculo, a não ser que se tratasse da criação de um texto durante o processo. Aí seria diferente. Mas havendo já a partir de um texto feito, não, eu não quereria. Eu quero que os criadores do espetáculo sintam a liberdade total para mobilizarem o texto como mobilizam outro elemento qualquer do espetáculo, da luz aos figurinos, à cenografia, etc. Muito bem. Os teus pais e os teus tios estão muito ligados também ao movimento associativo, os teus tios inclusive tocaram numa banda filarmónica. Tu também cantavas, tu aos 7, 8 anos estavas num coro infantil, depois chegaste a ter espetáculos onde cantavas a solo até. Sim, sim. E tens uma pena não ter sido cantor lírico. Tu cantas no duche, é o que isso quer dizer? Só canto no duche, mais ninguém me quer ouvir. Tens um gosto muito eclético e tens alma de fadista, como já uma vez disseram isso? Não, eu é que sinto isso. Eu digo isso muitas vezes, as pessoas riem-se, mas é verdade. E desde miúdo eu ouço fado. Não é qualquer fadista. Gosto especialmente de vozes femininas. Durante muitos anos, enquanto jovem, eu dizia que só gostava de ouvir em vozes masculinas
o Carlos do Carmo. Hoje gosto de ouvir outros fadistas, o Camané, outros. A geração mais recente. Sim, o Motinho, o Ricardo Ribeiro, etc. Exatamente. Há assim uma série de fadistas que eu também gosto, mas sobretudo vozes femininas. E sempre gostei. Desde a Argentina Santos, da Maria da Nazaré, a Beatriz da Conceição, aquelas mais antigas, mas também das recentes. Gosto muito de ouvir a Raquel Tavares, gosto muito de ouvir a Carminho, enfim, e outras. Incrível, tens bom gosto. O apelo do teatro vem-te de quando? Tu aos 11 anos já estavas neste grupo de teatro, Os Esteiros, tudo isto persegue-te, é a tua vida toda, não é? Mesmo. Fizeram esta peça de homenagem ao Soeiro Pereira Gomes, obviamente. Aos 11 anos precisaram de uma criança e eu já andava a cantar. Andaste no casting, foste tu escolhido. Eu já andava a cantar e era conhecido lá no Conselho, fazia muitos espetáculos a cantar em vários coros e quando o grupo de Teatro Esteiros precisou de um miúdo para fazer o Gaitinhas, que era uma das personagens do romance, portanto isso em 1981, esse grupo de Teatro Esteiros, que aliás este ano comemora 50 anos de atividade ininterrupta, esse grupo foi convidado pela Câmara Municipal para levar à cena uma adaptação do romance, porque em 1981 se comemorariam os 40 anos da publicação do romance, desse escritor que era da Terra. Não era da Terra, mas viveu muitos anos na Terra. E então precisaram de um miúdo e chamaram-me. E eu ia para fazer um espetáculo, esse espetáculo que depois percorreu todo o Conselho e até fez muitas apresentações fora do Conselho, e fiquei agarrado pelo teatro e nunca mais saí. Estive nesse grupo durante 20 anos. E foram 20 anos muito especiais. Porque atravessou isto foi em 1980, atravessou toda a década de 80 e toda a década de 90. E estas décadas foram décadas muito importantes. E sobretudo aí na década de 80... Eu cresci, estava na puberdade, a iniciar a adolescência, passei toda a adolescência, início da idade adulta, a primeira década da idade adulta, a fazer teatro, fazia muito teatro, muitos espetáculos. Chegaram a ir à França e tudo? Chegámos a ir ao estrangeiro também, andávamos por todo o país, ganhámos muitos prémios, muitos festivais, eu próprio cheguei a ganhar uns prémios, mas isto para dizer que nós fizemos muita formação também, era um grupo com características muito especiais, porque muitos dos seus fundadores eram pessoas de facto ligadas ao teatro ainda de antes do 25 de Abril, acompanharam muito a criação do teatro independente, viam muitos espetáculos, tinham importantes bibliotecas de teatro e, portanto, tinham também um gosto muito grande por ensinar os mais novos. E, ao mesmo tempo, tinham uma ligação muito grande a companhias profissionais de teatro. Eu próprio comecei a fazer muita formação, enquanto formando, em várias companhias. E era assim que, naquele tempo, tirando alguns que iam para o Conservatório... E Almeida Garrett, o Futuro Malaposta... Exatamente. Eu andei por esses sítios como formando, era jovem, não é? O Maria João Luís, o Albano Jerónimo, há vários nomes. Esses começaram lá no grupo. Gonçalo Portela. Era assim que começavam os atores profissionais. E esse grupo houve um momento em que se equacionou, foi uma discussão interna muito grande sobre se ele se deveria profissionalizar, porque tinha todas as condições técnicas, de espaço, de repertório, de experiência, de formação. Por lá passaram muitos atores profissionais, já depois de serem profissionais e voltavam ao grupo então houve essa para dúvida, representar. vamos ficar profissionais ou não? E o que é que decidiram? Ficar amador. A maior parte dos elementos sempre quis ficar previa aquela amador. chama... Exatamente. Eu percebo isso ao mesmo tempo. E muitos tinham outras profissões que não queriam deixar de exercer e viram sempre o teatro como uma atividade paralela, exatamente, como amador. Exato, embora se fizesse sempre um teatro de muito a sério, de muita exigência. Era um teatro muito exigente e questionador, que exatamente. O vosso teatro, a vossa companhia pautava por isso, é incrível. Tu, pelo menos, nunca pensaste seguir o teatro profissionalmente, como ator, mas acabaste depois por seguir o apelo da escrita e então, como dramaturgo, como formador, como investigador, no fundo, é o que tu tens sido e continuas a ser. Miguel Falcão, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. Estamos a conversar com Miguel Falcão, ele é um dramaturgo, galardoado com o Prémio Nacional de Arte do Espetáculo Maria João Fontainhas em 2022 pela peça As Ressuscitadas, que estreia esta quinta, dia 28, na Casa de Teatro de Sintra, centrada no encontro entre duas mulheres vítimas de vários tipos de violência, de abuso e de opressão masculina. Já lá vamos a esta peça e ainda quero falar um bocadinho sobre a tua inspiração, sobre este teu apelo pela escrita, porque um dia pôs-se este apelo da escrita, tu não nasceste a escrever teatro. Quando é que te apareceu este se calhar, também pelo repertório que tu tinhas no grupo, nos Esteiros, contactaste com muita literatura de teatro
E por isso te levou a andar sempre com livros de peças atrás e, portanto, e aqui entra a homenagem, vais fazer a homenagem ao Augusto Boal, faz favor. Porque tem a ver com isso, não tem? Com esse teu apelo, com essa descoberta. Pois, isso realmente foi uma experiência mesmo na minha vida que talvez eu não estivesse a contar com ela, que foi de repente entrar para um grupo de teatro e começar a contactar com muitos textos e com muitos espetáculos. Eu com a minha família ia ver revistas à portuguesa, a Lisboa, ou alguma alta comédia e tal. E de repente com estes colegas deste grupo, eu criança, jovenzinho, e eles adultos, e muito habituados a serem espectadores de teatro, comecei a ver espetáculos do chamado teatro independente desde muito cedo, a partir do início dos anos 80. Portanto, eu tenho memórias muito fortes de espetáculos da Comuna, da Cornucópia, do Teatro da Graça, do Teatro Aberto, ainda Grupo 4 nessa altura, tantas... Era da parte da Espanha, mas do outro lado. Exatamente, do Teatro Experimental de Cascais, tantas companhias que eu acompanhei. O Grupo Teatro de Campolide, que era um grupo muito amigo do Grupo Esteiros e que depois se profissionalizou e se tornou a Companhia de Teatro da Almada, que era também um grupo, aliás, com quem nós fazíamos formação, eu não diretamente, já foi um pouco antes da minha entrada. Portanto, todas essas experiências foram muito marcantes no meu percurso. E comecei desde muito miúdo a ler peças que se calhar não se esperava que um miúdo aos 12, 13 anos começasse a ler, não é? Os existencialistas, mesmo algum teatro português que talvez fosse menos conhecido, do Luís Francisco Rebelo, do Bernardo Santareno, etc. Eu comecei a andar com essas peças e a ler esses textos e a ver esses textos em cena, e tudo isso me começou a marcar. Mas eu nunca, quer dizer, poderei eventualmente na adolescência ter pensado em ser ator, mas nunca pensei de facto nisso. Escrever também, talvez menos ainda. Nessa altura não pensava, eu estava muito entusiasmado em ler, etc, mas nessa altura não pensava. Foi mais tarde, mas no Grupo Esteiros, que tive assim uma ou duas primeiras experiências, que aliás foram levadas à cena, mas espetáculos mais de café-teatro, de performance, etc, e depois nunca mais pensei nisso. E pronto, e depois por aí foste, experimentaste, e começaste a pegar no gosto. Mas tu falaste do Boal e eu gostava de dizer isso porque a certa altura, quando eu já tinha 16, 17 anos, toda a gente pensou que eu ia seguir teatro porque eu estava muito lançado no teatro e tinha feito já muita formação e fazia muitos espetáculos. E, portanto, os meus amigos, a minha família, toda a gente pensava que eu ia querer ir para o conservatório. Acontece que, exatamente por causa do Boal, falaste do Boal, tinham-me proposto... Tinham-me proposto a leitura de um ou dois livros do Boal, nomeadamente do Teatro do Oprimido. E eu gostei muito daquilo. Achei aquilo muito interessante e comentei lá com os meus colegas e eles iam-me levando assim uns livros de vez em quando. O próprio grupo de teatro também tinha uma pequena biblioteca e de vez em quando eu próprio ia lá buscar e por exemplo, um destes livros do Boal fazia parte dessa biblioteca. E então uma colega minha, eu lembro perfeitamente dela me dizer: olha, se tu gostas tanto do Teatro do Oprimido do Boal, também tens que ler o Paulo Freire, tens que ler a Pedagogia do Oprimido, porque foi inspirado, no fundo, a base ideológica, digamos assim, está ali na obra do Paulo Freire. Foi uma epifania. Foi uma epifania. Eu fui ler o Paulo Freire, eu era um miúdo, eu tinha 16, 17 anos, e aquilo foi uma epifania de tal maneira que eu pensei, não, eu quero ser professor primário, fiquei apanhado por aquilo e foi. Portanto, eu aos 16, 17 anos decidi que queria ser professor primário e quando cheguei aos 18, apesar de ter tido vários desafios para fazer formação, até do Mário Barradas, quando estive em Évora, estive lá um verão inteiro a fazer formação, ele dizia-me, tens que vir para cá fazer o nosso curso de teatro, que era um curso médio de 2 anos, e eu disse, não, eu quero ser professor primário. Engraçado esta tua coisa do professor primário, acabaste por não ser professor primário por uma questão pragmática, como tu dizes, exato, mas de facto fizeste este bacharel, não é? Entretanto, o curso do magistério primário passou para ensino superior, apanhaste toda esta transição. Exato. Acabaste por licenciar depois em ensino de português e francês, e onde te fizeste Erasmus, deve ter sido dos primeiros Erasmus que houve, que foste fazer em França, na François Rabelais, na Universidade, em Tours. Exato. Depois especializaste em teatro e educação, doutoraste em estudos de teatro, isto já mais recentemente, com esta tese sobre o espelho de ver por dentro, o percurso teatral de Alves Redol, uma coisa que depois a Imprensa Nacional publicou. Com esta bolsa que tu tiveste, conseguiste dedicar-te a este doutoramento, foste o primeiro, aliás, o primeiríssimo. Houve um colega que foi uma semana antes, mas para mim fui dos primeiros. Pronto, exatamente. Tudo sobre o neorrealismo, também era a área que tu gostavas, e começaste na docência, de facto, além de ter sido professor de português e francês, dar formação de teatro era uma coisa que tu fazias muito e com muito gosto, vê-se. Há uma coisa curiosa que fizeste uma comissão de serviço na Câmara Municipal de Lisboa,
para criar esta coisa das oficinas de teatro que é muito importante. Essa tua dedicação e também a parte da educação artística, tens um livro sobre isso, com a Teresa Leite e com a Teresa Pereira, o ensino do teatro nas escolas, a questão do ler alto, cá está, falámos disto há bocadinho, o clube de leitura em voz alta de Alcochete, por exemplo, que não sabia que existia, acho extraordinário. Isto é muito, muito importante e tu dedicaste desde miúdo do primeiro ciclo, que tinhas estudado, mas também para a infância. Estudaste isto. É importante, de facto, incutir o teatro já em criancinhas pequenas? Desde muito cedo? Olha, eu penso que o contacto das crianças com a arte, em geral, é muito importante. Porque a arte, em geral, e o teatro também, ajudam a olhar para o mundo e para os outros de forma diferente. De uma forma talvez mais crítica, mais criativa, com outro olhar. Portanto, essa experiência da arte, vivida desde muito cedo, desde criança, torna também, de facto, essa leitura do mundo mais abrangente. E é formadora para o caráter. Muito formadora, mais abrangente, com mais capacidade de aceitar a diferença, de aceitar a diversidade de que o mundo é feito. E o teatro também traz isso, a arte em geral traz, e o teatro traz, porque o teatro inquieta, não é? O teatro interpela-nos, mostra-nos. Qual é, entre todas as artes, porque é que o teatro é tão especial para ti? Olha, a mim aconteceu-me, não é? Eu sou muito sensível a outras artes também e não acho que o teatro seja mais do que as outras artes. A mim aconteceu-me e fiquei agarrado por ele, como te disse. Mas eu penso que o teatro, porque é multidisciplinar e porque convoca todas as outras artes, é possível, de algum modo, captar a atenção e o gosto dos espectadores. Seja pelo lado da palavra, seja pelo lado do movimento, seja pelo lado da imagem, tudo está convocado no teatro. Quando nós dizemos o teatro, talvez fosse mais justo dizermos os teatros, porque não há um teatro. Há muitos teatros e há teatros mais próximos de um sentido mais literal de diversão, de entretenimento, que também tem o seu lugar, e há talvez um teatro mais próximo de uma vontade de inquietar, de interpelar, de levar o espectador a questionar-se sobre o seu lugar no mundo, e esse também tem o seu lugar. Eu penso que é sobretudo desde que eu estou mais próximo. Estas ressuscitadas, eu tenho aqui 3 ou 4 assuntos para te perguntar ainda, mas eu tenho que falar, vai acabar o nosso tempo, que é bom falar contigo, e eu sei que não falamos da peça e temos que falar. Portanto, as ressuscitadas, estamos aqui então, Casa de Teatro de Sintra, já desta quinta, dia 28 até dia 8 de dezembro, vai estar em cena, às quintas, sextas e sábados às 9h30, depois domingos às 4. O elenco são os 3 encenadores, que também são os intérpretes, a Susana Gaspar, a Paula Pedregal, o Nuno Correia Pinto. É muito curioso, já os 3 passaram por aqui também, por onde tu estás. O Nuno Correia Pinto veio 2 vezes, aliás, por causa do Festival das Periferias. Sim. A Paula Pedregal veio em abril do ano passado com o Hugo Sequeira, por causa daquele texto da Cruzada das Crianças, um texto do Afonso Cruz. E a Susana Gaspar, que veio já no verão passado, em julho, por causa das troianas, que estiveram cá. E esta peça, então, tem a ver com o encontro destas 2 mulheres, que são vítimas de vários tipos de violência. É muito curioso estas ganham um prémio merecidíssimo, o prémio de Maria João Fontainhas, um prémio que já existe há 16 anos e que a Câmara de Sintra atribui em homenagem a esta atriz e encenadora que se dedicou ao teatro no Concelho de Sintra, tão bem. E este texto, porquê ainda quiseste pegar concretamente neste texto sobre o abuso e a violência feminina, que infelizmente ainda é um texto tão tabu? Porquê é que te moveu a escrever sobre isto? Olha, eu lembro-me de, quando escrevi este texto, também talvez há uns 3 anos ou assim, de ter ficado especialmente chocado. Todos os anos e com muita frequência nós ouvimos através das notícias estes números, mas naquele momento, não sei, fui particularmente sensível ao número chocante de mortes de mulheres num só ano no nosso país. E de repente começaram a surgir-me imagens, que aliás isso acontece muito quando estou assim num processo de escrita de uma peça, ou antes de iniciar, muito tempo a trabalhá-la na minha cabeça, e há imagens que se apoderam de mim, que se tornam tão fortes, que se me impõem. E neste caso era a imagem de uma sepultura.
Isto perturbou-me imenso, esta ideia que ao mesmo tempo eu associava àquela ideia que também não me largava, da violência sobre as mulheres, da morte de mulheres por violência doméstica e ao mesmo tempo este número elevadíssimo de mortes. Sim. Então foi a partir daí que comecei... Já explica muita coisa nesta peça. Pois, e portanto é um lugar ao mesmo tempo de fuga, de esconderijo, mas ao mesmo tempo é um lugar na terra e nas raízes, onde aquelas mulheres também conseguem transformar-se e renascer, ressuscitar, de certa maneira. Há uma coisa que eu gosto, Miguel, vou dizer já, e achei muito inteligente, a sabedoria de não teres caído no grafismo fácil da violência física. Sim. Muito bonito como isso é mostrado e como isso é dado, e com estes flashes e estas coisas, é muito curioso. Toda aquela atmosfera, a encenação, aquele tom muito sombrio, aquele escuro. A música tem um papel importantíssimo também, aqui na música que escolheram para esta encenação. E este buraco, claro, que faz parte desta peça, está muito bem conseguido e mostrado como é aqui uma sepultura que é usada para esconder destes abusos. Uhum. Isso está muito bem mostrado, porque podias mostrar de 50 maneiras e escolheste uma maneira muito inteligente de o mostrar. Olha, eu penso que às vezes tem mais impacto, mais força, o que não é mostrado explicitamente do que o que fica implícito. Uhum. Em todo o caso, as opções, também é preciso dizê-lo, João Paulo, que aquilo a que assististe, portanto, no ensaio, são opções também são sobretudo opções dos encenadores, da equipa técnica, portanto, os encenadores são os atores, também os atores, como acabaste de referir. E são os três encenadores aqui? Os três deram inputs? São co-encenadores e são os três intérpretes. É a primeira vez que isso acontece, é muito engraçado. Vez que eles estão juntos como intérpretes, mas tem a encenação da Susana Arraiz, portanto, como estão os três em cena, convidaram a Susana Arraiz, a atriz e encenadora, para ver de fora e fazer a direção de atores. Uhum. Tem uma cenografia e figurinos que eu acho extraordinários do Luís Santos, tem também a sonoplastia do Pedro Branco, com música dele, e o desenho de luz do Rui Seabra. Eu penso que o desenho de luz também é muito importante para, digamos, dar outra dimensão à própria cenografia. E pronto, as opções foram muito bem escolhidas e passa essa imagem, ao mesmo tempo o texto, como é que eu tenho de explicar? Não é muito pesado, tu consegues fazer isso. Pões as pessoas a pensar, Miguel, e é um problema grave, é um problema sério, é um problema atual. Vi uma vez umas estatísticas que dizia há muito mais assassínios no Brasil, por exemplo, muito mais, mas comparativamente nós temos mais violência doméstica do que no Brasil. Em Portugal, o que é uma coisa completamente estranha e assustadora, não é? E é assustadora. Uma psicóloga forense contou-me isso uma vez aqui numa entrevista. Olha, por curiosidade, nós hoje estamos a gravar esta conversa, é dia 25 de novembro, e é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Não podia ser mais oportuno. E eu ouvi nas notícias, hoje um representante da APAV que dizia que a cada 10 minutos morre uma mulher em todo o mundo vítima de violência doméstica. É impressionante. E em Portugal, até setembro passado, portanto, em 3/4 do ano, ainda faltavam 3 meses para o final, já tinham morrido 15 mulheres assassinadas pelos maridos ou pelos companheiros. Uma, duas, três que fosse, já era um escândalo. Já era um escândalo. E, portanto, isto continua a existir, não é? E, portanto, é chocante. Não é nada uma coisa medieval e que a pessoa pensa, isto era antigamente a Inquisição. E não tem nada a ver. São fatos dos nossos dias e isto ainda é muito escondido, Miguel. E é bom que isto seja falado e que seja visto e que seja comentado. As pessoas vão ver e comentem e conversem sobre isto. Porque ainda há muita coisa desta escondida. Exatamente. E como o assunto é tão absurdo... todas as classes, todas as idades. Exatamente, transversal a todas as classes, a todas as idades. E como o assunto é tão absurdo, eu achei que só com uma estética próxima do teatro do absurdo, como naquela designação do Martin Esslin, não é? Só mesmo nessa estética é que talvez eu conseguisse trabalhar o tema, porque de facto tinha de ser trabalhada muito próxima do tragicómico, do nonsense. E eu penso que o texto e o espetáculo têm isso. O espectador anda a saltar entre momentos que são trágicos,
pelo que está a ser mostrado, ou sobretudo pelo que está implícito. Exatamente. E pelo que está a ser dito, e ao mesmo tempo momentos que suscitam o sorriso, que têm algum sentido de humor e que também afasta o espectador de uma ligação muito emocional ao assunto que é tão sério. Não é? Eu gosto disso e eu achei isso muito, muito inteligente, porque cá está, não caíste nas soluções fáceis, que podia-se pensar em soluções fáceis para aquilo. As pessoas não saem de lá deprimidas, é isso que eu quero dizer, mas saem de lá preocupadas, quer dizer, neste sentido, de facto isto existe, isto acontece, o diálogo está muito bem conseguido, muito bem construído, entre elas duas, belíssimas atrizes as duas, a Paula e a Susana, e de facto faz pensar, e é isso que para mim é um bocadinho a ideia do que deve ser o teatro. Nessas alturas há teatros para tudo e para todos os gostos e todos os públicos, mas este teatro tem uma função muito específica e tu consegues levar isto a muito bom porto. Isso é muito importante, Miguel. O texto, ao longo do tempo, tu vais acertando por nós, quando vês a primeira encenação, há por nós tu vais acertando? Não, o texto... Ou quando entregas o texto... Quando entrego está fechado. Já está fechado. Está, sim. Não quer dizer que não possa eventualmente vir a alterar o texto futuramente. Por exemplo, o texto, esse tal de 23 segundos da Comuna, teve uma versão anterior antes do texto ser entregue à Comuna. Mas eles não chegaram a ter conhecimento dessa versão anterior. Agora vou fazer duas perguntas que estão fora... Olha, deixa-me só dizer, João Paulo, desculpa, é porque nós falámos das atrizes que são belíssimas, mas também não gostava no plano da interpretação, de deixar de dar uma palavra sobre o Nuno Correia Pinto, porque ele tem um papel bastante ingrato nesta peça. Só aparece... É o homem, não é? É o homem, da peça, é o agressor, ele só aparece muito pontualmente. Exatamente. E é um papel que não é simples, quer pela sua natureza, não é simples de representar, quer pela sua natureza, quer pelo facto também de ter de dar tudo, que é muito naquele perfil de personagem em tão pouco tempo. E penso que também é uma personagem que deve ser, uma interpretação que deve ser reconhecida, porque de facto também é bastante ingrata. Vou agora saltar para outro assunto, antes de estamos quase a terminar, mas tu tens um livro sobre o Arquimedes da Silva Santos, um homem fora do seu tempo. Quem é que foi Arquimedes da Silva Santos? Como é que tu definirias em 3 frases? Olha, o Arquimedes da Silva Santos foi uma personagem extraordinária, é uma figura do neorrealismo português, foi poeta, foi neuropediatra, é um dos primeiros neuropediatras do Colégio Português da Medicina. Sim. E foi uma figura muito, muito importante. Mas que escreveu peças? Ele não escreveu peças, ele é poeta, foi poeta. Comemorou-se em 2021 o centenário do seu nascimento. Foi um homem muito ligado ao teatro durante o Estado Novo, como, digamos, promotor e como ator e como grande dinamizador, quer no Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, quer também no grupo cénico do Ateneu de Coimbra. Aliás, ele criou um grupo amador, à semelhança um pouco da Barraca do Lorca, e aí fez itinerâncias com um teatro de feição social que era muito contra aquilo que se fazia no âmbito do regime. Há uma última história que eu quero que tu fales, como docente que também foste noutras escolas, não só cá na Escola de Teatro, mas onde, aliás, é responsável por mestrado em Educação Artística, uma pós-graduação em Animação de Histórias, pós-graduação em Marionetas de Formas Animadas, também, o Nuno também falou muitas marionetas quando cá teve. Tu foste docente, por exemplo, na Escola Superior de Dança e foste docente na Universidade de Cátia Valabuila, estamos a falar aqui em Benguela, em Angola, onde lecionaste o primeiro mestrado em Educação Pré-Escolar daquele país. Mas aí viveste uma experiência extraordinária. Olha, e com essa história queria que acabasses. Olha, a experiência extraordinária e que me marcou imenso do ponto de vista humano. Eu fui, de facto, lecionar, foi em 2013, foi no Polo do Sumbe, da Universidade de Cátia Valabuila, de Benguela, mas no Sumbe, uma cidade muito destruída ainda nessa altura pela guerra civil, e quando os estudantes universitários souberam que ia lá estar um professor de teatro que ia de Portugal, pediram à reitora para interceder no sentido de eu lhes dar umas aulas, ou seja, eu durante o dia dava aulas no mestrado a 2 turmas, portanto, todo o dia das 9 da manhã até às 6 da tarde, e depois à noite aceitei esse desafio de ir trabalhar com o grupo de teatro universitário dessa universidade. Eles faziam teatro e nunca tinham visto um espetáculo de teatro ao vivo. Eles faziam teatro
nunca tinham visto um espetáculo de teatro ao vivo e queriam formação. Iam buscar de moto, lá ias tu, com a Eu tua e uma colega minha, a minha amiga Catarina, a Catarina Tomás, íamos juntos, ela como repórter fotográfica, nas motas, por aqueles buracos durante uns quilómetros naquelas estradas. Eu ia fazer a formação e ela fotografava. Tens um livro sobre isto? Olha, era muito bonito, tenho imagens lindas. Tens histórias ótimas e tens imagens fabulosas. Miguel, nós queremos ver esse livro, deve ser muito, muito interessante. Vou pensar nisso. Eu e a minha amiga Catarina Tomás vamos fazer esse livro. Acho que valia muito a pena. Muito bem, Miguel, nós não temos mais tempo, quero agradecer muito a tua disponibilidade aqui em vires à Rádio Observador. Assim que nos ouve, eu deixo então este convite feito por este convidado tão talentoso. A peça As Ressuscitadas, então, é um premiado texto do Miguel Falcão, que está em cena na Casa de Teatro de Sintra, desta quinta, dia 28, até domingo, 8 de dezembro. Quintas, sextas e sábados às 9h30 e no domingo repete às 4 da tarde. Interpretada pelos seus 3 encenadores, a Susana Gaspar, a Paula Pedregal, Nuno Correia Pinto. Bem-ajas, Miguel, e até breve. Muito obrigado, João Paulo, e até breve. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.